Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje vamos estudar um tema decisivo para compreender como o direito funciona de verdade: os princípios gerais do direito. Eles aparecem quando a lei é insuficiente, quando o caso é novo, quando há conflito entre normas, e principalmente, quando precisamos interpretar o sistema de forma coerente e justa. Para começar, princípio jurídico não é um conselho moral nem uma frase bonita. Princípio é norma, ou seja, tem força normativa e pode fundamentar decisões, invalidar atos e orientar a aplicação de regras. A grande diferença é que, enquanto muitas regras são mais fechadas e funcionam no modelo se acontecer X, deve-se fazer Y, os princípios são mais abertos e expressam direções, finalidades e critérios de justiça do ordenamento, como igualdade, dignidade, boa-fé e proporcionalidade. Uma referência clássica para entender isso é a distinção entre regras e princípios. Regras tendem a ser aplicadas de modo tudo ou nada, ou são válidas e incidirem, ou não incidem. Princípios, quando colidem entre si, normalmente exigem ponderação, porque ambos continuam válidos, mas um pode prevalecer naquele caso concreto com maior peso. Por isso se diz que princípios são mandamentos de otimização. Devem ser realizados na maior medida possível, conforme as possibilidades jurídicas e fáticas. Mas o que são, exatamente, princípios gerais do direito? Na tradição da introdução ao estudo do direito, eles são compreendidos como ideias fundamentais, estruturantes e amplamente reconhecidas pelo sistema jurídico, capazes de orientar a criação, interpretação e integração das normas. Eles expressam o espírito do ordenamento e servem como padrão de racionalidade jurídica. A primeira grande função dos princípios é a função interpretativa. Muitas leis têm termos vagos ou abertos: razoável, boa-fé, interesse público, função social, dignidade, abuso. Sem princípios, a aplicação dessas expressões vira puro subjetivismo. Com princípios, o intérprete encontra critérios controláveis para justificar por que uma interpretação é melhor do que outra. A segunda função é integrativa, ligada à ideia de lacunas. Nenhum legislador consegue prever todos os casos possíveis. Por isso, o sistema brasileiro autoriza expressamente a integração. Quando a lei é omissa, o juiz decide com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito, como prevê o artigo 4º da LIND. Isso é essencial para evitar a negativa de jurisdição e para manter o direito apto a responder a problemas novos. A terceira função é limitadora e de controle. Princípios servem para limitar a atuação do Estado. Em muitos casos, também a atuação de particulares. Um exemplo é o princípio da legalidade, que impede a administração de agir sem base normativa. Outro é a dignidade da pessoa humana, que funciona como limite material contra práticas degradantes, mesmo quando algum texto legal seja interpretado de forma a permitir abusos. Nessa linha, princípios são ferramentas de controle de constitucionalidade e de legalidade. A quarta função é sistematizadora. O direito não é um conjunto de artigos isolados. Princípios conectam ramos diferentes e garantem coerência. Por exemplo, a ideia de boa-fé atravessa o direito civil, o consumidor, o empresarial, o processual e até a atuação administrativa, como dever de lealdade e confiança. Agora, é importante situar onde esses princípios estão no ordenamento. Alguns são princípios constitucionais expressos, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na administração pública, devido processo legal, contraditório e ampla defesa no processo, isonomia, liberdade, segurança e propriedade. E, acima de todos como fundamento, a dignidade da pessoa humana. Outros princípios são constitucionais implícitos, construídos a partir da estrutura constitucional, como proporcionalidade, razoabilidade, proteção da confiança, vedação ao arbítrio e segurança jurídica. E também existem princípios gerais reconhecidos pela tradição jurídica e pela sistemática das leis, mesmo quando não estejam escritos com esse nome em um artigo específico. Exemplos muito recorrentes são o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o princípio da responsabilidade por dano, o princípio da função social dos institutos, e a ideia de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, muito usada em argumentos de coerência e lealdade. No processo civil contemporâneo, os princípios ganharam ainda mais peso.
O Código de Processo Civil exige uma interpretação conforme a Constituição e determina que o juiz aplique o ordenamento de modo a promover a dignidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Além disso, a exigência de fundamentação adequada reforça que princípios não podem ser invocados como palavras mágicas. É necessário explicar como o princípio se relaciona com os fatos, qual o seu conteúdo no caso e por que ele leva àquela conclusão. Quando dois princípios entram em colisão, como liberdade de expressão e proteção da honra, ou segurança pública e liberdade individual, não se resolve dizendo que um é mais importante sempre. O método típico é a ponderação, com apoio no teste da proporcionalidade. Primeiro, adequação. A medida realmente contribui para o fim legítimo. Segundo, necessidade. Existe alternativa menos restritiva para atingir o mesmo fim. Terceiro, proporcionalidade em sentido estrito. O benefício obtido justifica o sacrifício imposto ao outro princípio. Esse raciocínio cria um controle racional e reduz arbitrariedades. Também é fundamental não confundir princípios com valores genéricos. Valores são ideias amplas, como justiça ou bem comum. Princípios são valores juridicamente normatizados, que viram parâmetro de decisão e controle. Por isso, no Estado constitucional, princípios têm força obrigatória e produzem consequências, podem invalidar leis, anular atos administrativos, orientar indenizações, alterar interpretações e consolidar padrões jurisprudenciais. Em resumo, princípios gerais do direito são o núcleo orientador do sistema jurídico. Eles interpretam, integram, limitam e organizam o ordenamento. Sem princípios, a lei vira letra morta ou vira instrumento de injustiça formal. Com princípios, a aplicação do direito ganha coerência, racionalidade e compromisso com os fundamentos constitucionais. E quem domina princípios domina o modo como o direito realmente decide casos concretos.